Boa tarde, Ferreiros! Seja muito bem-vindo à série Forjando Resultados, a série que alta performance não é mais uma opção, é a única opção. Meu nome é Vinícius Antônio, você está no primeiro podcast temático do Brasil e hoje a nossa conversa está imperdível, assim como sempre, porque a pessoa que está aqui com a gente hoje vai nos ensinar, vai usar os resultados dela, toda a experiência dela, para ajudar não só nos meus, mas nos seus resultados também. Então vamos aprender muito hoje. E antes de eu apresentar essa pessoa para vocês, eu quero agradecer obviamente aos nossos parceiros, a BMW do Brasil, o Grupo Euromotors, que nos ajuda a levar essa mensagem ainda mais para frente, que acredita que as pessoas podem sim transformar o seu potencial em potência através da educação. E também a Eleven Capital, que é uma empresa que agora nessa loucura econômica e política que vem acontecendo no mundo, vem ajudando as pessoas a se organizarem financeiramente, a planejar os seus custos, a planejar a sua vida financeira e a dolarizar também o seu patrimônio, tá bom? E sem mais delongas, seja muito bem-vindo ao Forjando Resultados, Alex. Meu amigo, eu que agradeço estar aqui com vocês, é um prazer enorme estar junto com vocês aqui. Obrigado também ao Fabrício, né? Nosso amigo em comum aqui que te trouxe aqui. Tá ali, então, o Fabrício é um cara que a gente gosta muito aqui, então você já é de casa também aqui. Obrigado, pô. Quero aprender muito com você hoje, tá, Alex? Vou tentar. Quero começar te perguntando o seguinte, se defina aqui pra gente, quem é o Alex, cara? Cara, depois que você passou aquele conceito ali da forja, eu acho que eu sou um cara forjado, em sentido de que eu falo assim, né? Muita resiliência, muita força de vontade, foco, acho que um pouco de inteligência também. E fez com que o Alex, eu falo que eu sou uma máquina de trabalhar, né? E se sendo máquina, chega um momento que ela começa a trabalhar no automático. E esse momento que eu acho que a forja aconteceu, né? E você sabe, Alex, que você falando assim, você frustra muita gente? Por quê? Vou te contar por quê. Porque eu, principalmente nas primeiras entrevistas, porque eu acho que eu sou, de todo mundo que assiste aqui, talvez eu seja o maior aprendiz disso tudo, o cara que mais gosta de aprender. Acho que as pessoas que nos assistem têm esse mesmo viés, né, de acelerar os resultados, de querer achar uma pulo do gato ali. E quando a gente começou a conversar com grandes empresários, com as pessoas que deram muito certo, enfim, a gente sempre ficava na expectativa de escutar um pulo do gato, uma receita aqui que o cara falasse e a gente ficasse milionário da noite pro dia. E aí, assim como você, essas outras pessoas chegavam aqui e falavam, cara, eu trabalhei muito e não sei o que. E você fala, sou uma máquina de trabalho, então as pessoas já não tem jeito, tem que trabalhar muito, né? Cara, o Abraham Kaczynski foi um dos caras que um dos fundadores da COFAP, fundador da Kaczynski, eu li um livro dele. Quando eu fiquei sabendo que esse cara com 80 anos de idade, ele fundou a Kaczynski Motos, com 84 já era a quarta que mais vendia. Cara, eu falei, por que eu falo que eu tô cansado? Na verdade, esse livro me chamou muita atenção. Esse livro, quando eu li esse livro dele, eu falei, caramba, um cara com 80 anos de idade poderia estar parando, né? Com 84 já era o que mais vendia moto no Brasil, o quarto maior. Então, assim, eu acho que o trabalho faz parte. Não tem outro caminho, né? Não tem esse negócio de jeitinho, isso aí. Jeitinho brasileiro, eu não sou adepto a isso, não. Eu sou adepto a trabalho. E você também vem de uma geração onde teve que se adaptar muito com a geração de hoje, porque hoje a internet, né? Isso que a gente faz aqui hoje é de uma geração que pregou muito aquele estilo de vida sem trabalho. O primeiro escritório do Google foi na Diogo Moreira. E eu montei uma agência em 98, uma agência de marketing digital. E eu fui lá conhecer o Google Ads deles. Na época era programa Google AdWords. Isso em 98 para 99. E em 2000 eu consegui fazer a primeira campanha de links patrocinados. E aí foi quando eu fundei minha agência de marketing digital. Fiquei até 2016, 2017 trabalhando como agência de marketing digital. Então eu vi acontecendo tudo. Vi desde do momento que aconteceu a explosão de Érico Rocha, esse negócio de lançamento. E vi muita coisa acontecendo. E hoje eu começo a olhar assim, como eu trabalhei muito no mercado imobiliário, prestando serviço para construtoras, incorporadoras e loteadoras, eu ficava pensando, falei, cara, o valor de um lead, né? O valor de um lead hoje para uma construtora, o valor de um lead hoje para um investidor, ou seja, estar no mercado imobiliário é uma coisa muito interessante. E eu procurei focar a minha atuação como dono de agência
no marketing digital para incorporadoras e construtoras. Isso me ensinou bastante. Então, assim, Então, eu vi acontecer eu posso dizer, é uma integração, se é que essa é a palavra principal, ou uma revolução da informação. E hoje, então somado a essa experiência que você teve, você consegue utilizar muito no seu negócio hoje, por exemplo? Muito. Tipo, o que você consegue ter de vantagem no seu negócio hoje, tendo esse conhecimento de internet, por exemplo? Olha, eu acho que o principal negócio é assim, quando a gente criou o nosso negócio, a Swiss Capital, quando a gente criou a Swiss Capital, a gente olhou assim e falou, pô, peraí, preciso criar alguma coisa que sane a dor de algum dos lados. E eu percebia muito que o incorporador, o pequeno incorporador, quando você fala o nome de construtor, incorporação, é um negócio muito glamuroso. Mas, cara, pouca gente sabe que tem um monte de incorporadora aí, pequena, cara, buscando sofre pra caramba, recurso para poder fazer uma obra ou fazer a sua primeira incorporação. E o que acontece? Eu comecei a ver que isso era uma dor latente. Manda para o mercado de capitais, o mercado de capitais não aprova, né? Aí o que eu pensei? Falei, pô, peraí, mas tem uma dor aí. E se eu for um agente que vou dar um match entre essas partes, mas de uma forma seguinte, como se eu fosse o Tinder, mas eu fosse o salão de beleza para deixar aquele cara bonito para conhecer a donzela. Né? Ou seja, o investidor ali. Que seria o investidor a donzela. Perfeito. Aí foi quando eu falei, cara, se eu criar isso, mas se eu criar isso de forma orgânica, por incrível que pareça, o WhatsApp, e-mail já é orgânico, por mais que seja digital. Se eu não tiver uma plataforma para poder ganhar essa capilaridade e atender qualquer cliente a nível Brasil, porque eu atendo a nível Brasil até fora do Brasil, mandar escala. Eu vou ter muito mais escala. Uhum. E aí, eu aumentando o meu VGV, meu volume geral de vendas dentro de uma plataforma, o meu ativo principal deixa de ser a construtora para ser o VGV, que é o futuro vendas que aquela imobiliária vai ter. Então, que aquela construtora vai ter. Então, hoje nós estamos com 480 construtoras, mais de 900 SPS, chegamos a 56 bi em VGV numa plataforma. Então, quando o investidor olha isso, ele fala, pô, peraí, esse cara tem uma plataforma que eu preciso pôr dinheiro. Tá lá, vou lá, o FDIC precisa pôr dinheiro, o FIS, o cara lá do FII precisa colocar dinheiro, todo mundo precisa pôr dinheiro em algum lugar. Um investidor, pessoa física. Perfeito. Ele tem que pôr dinheiro. Aí ele vai colocar dinheiro onde? Pô, vou colocar dinheiro num ativo totalmente interessante, que é o mercado imobiliário. Aí ele bate o olho e fala, pô, se eu estou numa plataforma, onde essa plataforma fala para mim que ele tem mais de 50 bi em VGV, qual que é a minha visão como investidor? Pô, vou bater na porta desse cara. Por quê? Porque a dor do outro lado, que é a segunda dor que eu disse para você, o diretor do fundo, o investidor, o pessoal da XP, o pessoal aí que assessora os investidores, qual é a maior dor? Ter bons produtos. Ter bons produtos. Quando a construtora chega com aquele projeto, o cara não sente confiança o suficiente para apresentar para o cliente, o investidor. Então acabou isso, não tem mais essa história de brincar de ser investidor. O cara que está investindo hoje, que seja R$1 milhão que ele vai colocar num projeto, ele vai participar lá de uma SCP, vamos falar assim, de um empreendimento que ele comprou na planta, um empreendimento que comprou só o metro quadrado, porque não está nem pronto para vender, não tem nem registro de incorporação. Esse cara quer uma garantia. Como que ele vai encontrar essa garantia? Então, a Swiss tem que ser essa garantia. A garantia do lado da construtora, da incorporadora, e a garantia do lado daquele cara que vai pôr dinheiro. Você transfere a responsabilidade para o seu negócio. Exatamente. E eu sou praticamente o cara que vou validar aquela operação. Mas e aí, só que é uma baita responsabilidade. Pois é, isso que eu ia te perguntar. E os riscos basicamente é para você. Você assume os riscos disso. Na verdade, não é, né? E quem assume o risco é quem vai pôr dinheiro. E também quem vai pedir esse dinheiro. A questão maior é que os dois lados precisam confiar em mim e entender que eu vou fazer um bom trabalho nessa curadoria de documentação. Perfeito. Entendeu? Tipo um filtro. É um filtro. Então eu chego lá no Fabrício e falo, Fabrício, seguinte, esse projeto aqui o cara precisa de 20 milhões. Tá, legal. Cara, cadê os recebíveis? Putz, cara, não tem. Cadê não sei o quê? Não tem. Cadê a documentação? Pô, Alex, cara, como é que você trouxe um negócio para mim aqui? Isso eu já recebo todo dia. Então a ideia da Suíça é acabar isso. Que o pessoal fica batendo na porta de securitizadora, de fundos. Não é assim, eles têm responsabilidade.
responsabilidade com a CVM. CVM, meu, ela tem... É uma autarquia que funciona bem no nosso país. Inclusive, eu acho que é o mercado que mais funciona hoje, é o mercado de capitais. Eu já escutei muitas coisas do tipo assim que esse era um dos poucos órgãos do Brasil que funcionava muito bem, né? Funciona. Eu acho que funciona. Lógico que eles tomam muita pancada aí, a gente vê, né? Por causa de... O pessoal quer tokenização, é uma área que eu vou entrar também, depois eu vou falar um pouco sobre tokenização, que é uma área que eu gosto bastante, estudei blockchain, enfim. Mas assim, eles tomam muita pancada porque o pessoal quer para ontem, e não é assim que funciona, tem muita regra. Então assim, recentemente a gente teve um problema com um investidor nosso que está com a gente, um investidor de mútuo reversível, né? Conversível no caso, que ele aportou no nosso negócio, e então ele é meio que sócio da Suíça. A gente publicou uma matéria na mídia e, sei lá, o jornalista foi lá e colocou o código da B3 desse meu cliente, desse meu investidor. Só que o cara tem um contrato comigo de gaveta. Entendeu? Ele, no balanço dele, no patrimônio dele, não pode aparecer que a Suíça está no negócio. Isso foi para a mídia. Então isso causou um certo desconforto. Então, para você ver como funciona o mercado de capitais no Brasil. E o que acontece? A gente está aí para isso, porque o cara tem que bater o olho na Suíça e falar, pô, peraí, esses caras eles são bons em qualificar. É isso que a gente quer. Perfeito. E a gente está no mercado também que, cara, eu sou apaixonado pelo mercado imobiliário. Estudei muito porque é o mercado que mais enriqueceu pessoas no mundo. Mercado no longo da história. E a gente vive um momento muito curioso, né? Que, por um lado... a gente vê um momento político, econômico do Brasil estável pra caramba, com taxas de juros altíssimas. Então as pessoas, muitas pensando em dolarizar, muitas pensando em imobilizar isso em coisas seguras, tipo a construção civil. Sim. E ao mesmo tempo a gente está vivendo uma geração que tem se casado cada vez menos. Ou seja, teoricamente, quando tem uma taxa menor de casamento, há uma taxa menor também de compra de casas, né, de imóveis. É que assim, como você enxerga isso? Eu enxergo isso aí totalmente, tipo, para mim é o seguinte, século XIX quem tinha terra tinha poder, século XX quem tinha indústria, século XXI quem tem informação. Perfeito. Então a gente está vivendo um mercado a gente saiu do mercado de átomo para entrar para o mercado de bit. Até hoje, eu estava olhando o Bitcoin hoje, bateu 90 Subiu de novo? $93 mil hoje o Bitcoin. Subiu de novo. Tá. Então o que acontece? Pô, eu comprei só 500 lá atrás. Cara, o Trump já tinha visto isso, alguém deve ter, né? Apesar que ele era contra, né? Agora ele entendeu o valor de que esse negócio está por trás. Então isso eu acredito que está ajudando bastante. Ou ganha com isso, né? Ou ganha, não tem mais não tem caminho. Então assim, o mundo se tornou bit. Tá? Se o mundo se tornou bit, acabou a ideia da propriedade. A propriedade ela diminuiu. Então hoje você está muito mais focado em mobilidade. Então hoje, por exemplo, a minha filha, Maria Eugênia, tem 13 anos de idade. Certo. Pô, ela fala, pai, com 18 anos eu já quero estar morando em outro lugar, em outro país. Tipo assim, mas você vai morar onde, filha? Tô indo não sei pra onde, depois eu quero ir para outro país. Tipo, cara, você não vê ela falar que ela quer casar, você não vê ela falar que ela quer comprar uma casa. Então assim, eu não tenho o sonho da casa, não vendo para ela o sonho da casa própria, eu vendo para ela a ideia de ter muitas casas. Eu falo assim. Só que essas muitas casas provavelmente não vai ser para uma família que vai lá comprar para morar, uma família que vai pagar aluguel. Perfeito. Entendeu? E aí, muitas vezes isso vai ser uma fonte de renda passiva para ela. Por quê? As plataformas Booking, Airbnb tá aí, cara. Então o que acontece? Isso daí tá dando uma rentabilidade de 3 a 4% ao mês. Sabia disso? Tá. De rentabilidade? Mas geralmente os valores... Se você comprar um estúdio hoje, sei lá, da Vitacom, exemplo, em São Paulo, cara, e você botar isso e você colocar isso num pool de locação, e você é um investidor, cara, eu acabo vendo os números dos caras, eu acreditei, 3, 4% ao mês. Mas isso não é comum ainda no mercado, né? Quando a gente pensa numa taxa comum, a gente vê menos de 1%, né? Estão falando de 0,5%, mas que mercado? O mercado convencional de imobiliárias. Hoje, qual é o maior concorrente de uma imobiliária? Airbnb. Por quê? Falando em locação. Então você vê que cada vez mais as imobiliárias estão se desenvolvendo para atender construtoras e atender lançamentos. Perfeito. Que é isso que está o pulo do gato. Entendi. Então vai meio que acabar esse negócio. Que é onde mora a grande taxa de valorização. Exatamente. De construção, né? Exatamente. Só que assim, o público que vai comprar isso daí é um investidor menino. Cara, é a Maria Eugênia, minha filha, que vai comprar isso daí. Mas, por exemplo, Alex, quando você fala assim, putz, Bitcoin tá aí e tal, cara, concordo. Então, se a gente entende que a gente está vivendo esse mundo de Bitcoin, não é mais rentável, ao invés de mobilizar esse dinheiro em imóvel,
nesse ativo que tem valorizado muito mais? É que assim, cara, são duas coisas totalmente diferentes. Bitcoin não é trade, Bitcoin é hold. Então começa por aí. Hold é poupança, né? Então você deixa o dinheiro ali e ao longo do prazo. Perfeito. Porque assim, você depende... Não tem uma renda mensal. Por exemplo, hoje é mais arriscado você deixar seu dinheiro em real mesmo do que em Bitcoin. Uhum. Só que às vezes esse real é melhor você transformar ele em um imóvel. Então assim, são investimentos diferentes. Então assim, para você ter uma rentabilidade no curto e no médio prazo, você investe num apartamento. Entendeu? Perfeito. No Bitcoin, esse mesmo prazo também você deixa ali no Bitcoin. Acontece que, como o Bitcoin ele é uma moeda deflacionária, ou seja, ele tem tempos em tempos ele é emitido, ele é impresso, entre aspas, né? Emitido, ele não corre o risco de inflação. Ou seja, é uma moeda que ela não depende. Se acontece uma pandemia, ninguém vai imprimir dinheiro para poder salvar bancos. Até entendeu? Tem uma quantidade limitada. Exatamente. Então, assim, são investimentos diferentes. Então, o que pode estar acontecendo hoje no mercado, que eu vejo, é que, falando... A gente vai ter um evento em Campinas, dia 25, no Coco Bambu, chama Swiss Invest Day, que é um jantar. É uma construtora de São Paulo, eles vão lançar o MITS, que é um empreendimento. Esse empreendimento é quase não chega a ser um estúdio, mas quase o tamanho de um estúdio. E a gente vai fazer em Campinas, no Coco Bambu, esse evento. Certo. Tá? E a gente está convidando alguns investidores para lá conhecer o projeto, enfim, fazer cadastro, pré-cadastro, enfim, aquela situação. A rentabilidade, cara, que a gente levantou na região ali do Butantã, região do metrô Vila Sônia ali, metro quadrado lá custa 15 mil reais, mais ou menos. Certo. O meu cliente, ele está vendendo o metro quadrado a 6 mil reais. Então, o investidor bate o olho nisso e fala, caramba, 6 mil agora, mas como que viabiliza? Daqui 2 anos. Aí ele vai mostrar a ideia nossa dentro desse conceito aí que a gente vai fazer. Ele vai levar o projeto, ele vai colocar, vai apresentar a SPE, que é o que foi criado junto com uma construtora, vai apresentar as garantias e vai amarrar um contrato de SCP e vai vender ali o metro... o valor de 5 mil reais, 5 mil, 6 mil reais o metro quadrado, e aquele cara vai adquirir, sei lá, se o cara adquiriu X cotas, ele vai ter uma quantidade que pode ser trocada amanhã por uma unidade, ou ele pode devolver esse dinheiro para o cara com a rentabilidade de pelo menos, a gente calculou aí, vai dar Selic mais 10, Selic mais 12. Então, Perfeito. Então assim, se você analisar, na minha opinião... Em quantos anos? Isso em 2 anos, 2, 3 anos. Vamos colocar de 2 a 3 anos, que é o prazo de incorporação. Perfeito. Então, se você fizer uma analogia, isso aí com o Bitcoin é uma reserva de valor, ponto. E o investimento você pode trazer para cá. Ou seja, está tendo muita fuga de capital que ia lá para o fundo imobiliário, que ia lá para outros tipos de operações, para ir para investir na própria construtora. Direto, sem ter intermediador, não obviamente tem, cara. Só que eu acho legal, o que acontece? Existem alguns FDICs hoje que estão fazendo o quê? Vamos supor, eu vou dar um exemplo. Eu estou com uma proposta assim, o Fabrício fica perguntando de novidade, né? O pessoal do banco BMP, é um banco que, não sei se vocês conhecem, do Carlos Benites. Pô, eu conheci o Carlão lá no programa. Cara, ele oferece um negócio muito legal. Ele oferece a oportunidade de você criar um white label em cima da plataforma dele. Poxa, legal. O que ele precisa? Ele só precisa que você te encontre. Agora o pessoal veio atrás da gente. Falou, Alex, a gente está com o FDIC aqui, quer conversar com vocês, com a Suíça, e arruma 5 milhões aí para botar nesse FDIC. Inclusive, gente, quem quiser participar, perfeito. 5 milhões, a gente coloca no FDIC e vamos bancarizar essas operações. Tá? Então, quem estiver assistindo a gente aí, quiser aportar com a gente, eles estão falando assim, pode até dobrar. Eu não acredito, tá? Eu sou muito mais pé no chão. Eu acredito que esse dinheiro vai entrar, o recurso. Como é um banco, o banco, vocês sabem, todo depósito compulsório, ele dá o direito desse banco poder emprestar o dobro daquele valor que você fez o depósito. Então, você colocou 5 milhões e consegue emprestar 10. O que eles querem? Eles querem fazer uma experiência com a gente. Eles querem que nós mesmos oferecemos o crédito. Então, a gente vai olhar cada projeto, pega a SPE do cara, pega o terreno do cara e libera dinheiro para esse cara. Entendeu? O cara que está precisando de 1 milhão, o cara que está precisando de 2 milhões. Teoricamente, você passa um banco. É a ideia. Então, só que o que acontece? A gente tem que tomar um pouco de cuidado com esse tipo de coisa, que para a gente não perder o nosso posicionamento de mercado. Porque às vezes esse tipo de situação vai ajudar o quê? Uma determinada... Por exemplo, com 10 milhões você não faz nada.
Mas assim, pode ser uma experiência da gente amanhã sair com um banco de nicho. Tá. Mas aí, então exemplo, isso daí a gente tá estudando. Mas aí para ser viável, por exemplo, uma taxa de juros mais atrativa do que os bancões tradicionais, por exemplo. Hoje assim, o que tem... É que assim, ó, é que os bancos tradicionais, nenhum mercado de capital vai conseguir competir com eles. Não vai. Até porque o depósito compulsório deles é maior, eles usam o dinheiro dos correntistas para fazer muito mais volume. Só que eles não têm um engajamento com a construtora. E a construtora já entendeu isso. Então, quando eles pensam em tomar dinheiro para obra, para empreendimento, eles não pensam mais em bancos. Isso aí já conseguiu acabar. Não tem mais essa bancarização, não existe mais. Essa ideia, né, de você procurar um banco. Por quê? Porque eles entendem que os caras não acompanham, eles só vendem um produto e viram as costas. Os fundos de investimentos, o mercado de capitais, o investidor, ele acompanha o processo. E nesse acompanhar o processo, existe uma grande diferença entre incorporadora e construtora. Sabe qual é? A incorporadora é a dona do projeto, né? A construtora é o que presta o serviço, por exemplo. Sim. Mas como que o mercado faz? Como que o mercado se posiciona? Muito construtor no mercado hoje quer ser incorporador. Que é onde tem a grande margem do negócio. Muito mais margem, só que ele vem com um espírito de construtora. Construir para vender. Porque foi assim que os pais dele aprenderam lá atrás, os familiares. E a máxima do negócio é venda depois entregue. Né? Exatamente. Por quê? Você vai vender bit. Por isso que eu sempre falo dessa questão do bit. Então, o que acontece? A partir do momento que você tem essa mentalidade no processo, o mercado também gosta de olhar isso de uma maneira seguinte: a construtora não gosta de pôr dinheiro, porque a mentalidade do cara é não compartilhar, é não dividir o bolo. Já o incorporador não. O incorporador, cara, ele quer fazer esteira e lançar projetos. Lógico. Lançar projetos. Antecipa o lucro. Antecipa o lucro. Diminui o risco. Cara, diminui o risco. Então, assim, abre oportunidade para todo mundo. Só que o que acontece? A partir do momento que você tem esse cliente hoje numa base, ele está sendo bem estruturado, ele está sendo bem atendido, ele está sendo visto para o mercado, a gente fala que a gente vende para os nossos clientes construtoras, incorporadoras, que ele tem meio constelação familiar, né? A questão de o pertencimento ao mercado que até então ele não achava que nunca ia poder participar. Perfeito. Então a gente começa a criar o quê? Criar muito ativo em volta de todo esse VGV. Então, a cada dia que eu vejo cada empresa nascer ou um projeto nascer, a gente olha com carinho, porque às vezes ali, cara, tá nascendo um projeto enorme, você tá ali... Eu entendo que às vezes os fundos não vão dar bola para aquele assunto, porque ele realmente não passa nem no início do compliance. Mas a gente não olha assim, a gente pensa como Uber, não como taxista. Perfeito. É porque também, assim, quando a gente olha com o olhar dos bancos para a construção civil, é como o cara não quer pagar os juros do banco, porque para o cliente final vai ficar extremamente caro. Então, se eu tiver que financiar com o banco, vai ficar extremamente caro. Se o banco tiver que diminuir a taxa, ele diminuir a margem de lucro, você fala, não preciso disso. Né? Hoje, o que eu percebi? O mercado de Santa Catarina, por exemplo, tem financiado direto com a construtora. Quase sem juros nenhum, porque o reajuste é feito faz carteira, do clube. Faz carteira. Perfeito. Então, assim, por que esse tipo de metodologia ainda não foi aderido pelo resto do Brasil, por exemplo? É que assim, vamos lá. Qual que é o desafio disso? Eu acho assim, primeiro vamos entender... Quando uma construtora ou incorporadora ela faz o financiamento direto para o cliente... Quase que sem juros? Às vezes é GPM, PCA ali, quase sem juros. É uma situação. Só que o prazo da carteira, cara, é perder de vista. A maioria das vezes. Você tem lá 36 meses, 48 meses. Então ele faz uma carteira. Com aquela carteira em mãos... o que ele pode fazer? Ele pode securitizar essa carteira, tá? E lançar o próximo empreendimento. E quando ele securitiza essa carteira, ele faz uma antecipação desses recebíveis com o mercado de capitais, e faz um CRI, por exemplo, e ele vai lá, o CRI, ele vai pagar lá para o CRI, vamos falar assim, hoje vamos falar, o CRI é caro, tá? O CRI é acima de 10 milhões que compensa, senão não compensa nem você fazer. Mas um CRI, por exemplo, hoje, você pode colocar aí um custo final efetivo de 25%. Tá? É alto pra caramba. Só que, quando esse cara que trabalha alavancado, se você olhar uma planilha de viabilidade de um projeto, cara, chega a dar 45%, 60%. Se for loteamento, chega a dar 60% de lucro. O mercado imobiliário é muito.
Então o cara faz o quê? Ele prefere pagar, ele prefere antecipar essa carteira, que ele lá cobrou em GPM ou IPCA, passa para um terceiro receber, pega o dinheiro descontado, alavanca o negócio dele pagando 25% ao ano, por exemplo. Só que, cara, ele faz 3 empreendimentos. Porque aonde está o segredo do negócio? O segredo está na compra do terreno. Perfeito. O segredo da incorporação está na compra do terreno, não é entrega. Hoje incorporação é mais rentável que leilão? Porque tá começando a ter essa tendência, né, de leilão na internet. Olha, é um mercado que eu não conheço. Sinceramente, eu não conheço esse mercado. Eu acho até que talvez o leilão seja mais interessante do que a própria incorporação, mas loteamento eu acho difícil. Porque o loteamento ele tem muita margem, né? Muita margem, cara. Muita margem. Assim, é absurdo a margem que o loteamento tem. É que assim, São Paulo não comporta mais tanto loteamento, a não ser aqui, né? Barueri aqui, a gente tem até comporta. Tem bastante espaço ainda. Mas São Paulo capital já não até mais. Tem pouca zona rural ainda, né? Hoje o que a gente percebe, o que a gente escuta muito, conversar com muito empresário de muitos segmentos, né? Cara, o que a gente percebeu é que 85% das pessoas que passaram aqui tem negócio... Tem uma história, cara, que é muito legal. Quando a cidade de Nova Odessa, e fica perto de Americana, onde eu moro, ela foi fundada pelos ucranianos, por causa da cidade de Odessa. Caraca. E depois os letos vieram, enfim, conseguiram criar a cidade. Naquela época, existia uma conversa que a capital de São Paulo seria Campinas, e não seria São Paulo. Por causa que Campinas tinha muitas terras em volta, e poderia desenvolver muito mais rápido e não ter um caos. Olha pra você ver o que os caras pensaram. Eles estavam certos. Estavam certos, cara. Por incrível que pareça, os caras estavam certos, tá? E aí o que acontece? Rolou uma história que o mercado imobiliário no Brasil poderia ter muito mais se desenvolvido se ele tivesse feito na região de Campinas. E hoje é uma área que o loteamento está assim dando com pau. E quando você fala que tem muito loteamento, é porque tem muita terra. Agora em São Paulo tem muito estúdio. O cara tá fazendo caixinha para você morar. Mas é legal isso daí. Entendeu? Porque assim, você vê que... porque todo mundo precisa estar aqui. Precisa estar aqui, cara. Hoje, empresarialmente, o cara que atinge um certo patamar, não tem como ele não ter uma base em São Paulo. Aí natural. Aí né? você pega essa cidade, não sei se podemos falar de cidade satélite, igual o Barueri, por exemplo, que, é um baita de um escape, cara. E aqui tem as duas coisas, né? Tem o jeitinho do interior e tem, a segurança e a viabilidade. Você tem viabilidade, é bom pra caramba. Quando a gente pensa num modelo de negócio como esse, Alex, o que me vem na cabeça o que me chama a atenção. Primeiro, como que você encontra esse investidor? Hoje é o grande ativo. É o grande ativo. De qualquer negócio, é o cara que tem o dinheiro na mão, no bolso. Então, quando você fala em mais de 50 bilhões de VGV, é tipo assim, mano, você conhece o cara que tem o dinheiro no bolso. Como que você atrai esse cliente? Qual que é o mecanismo hoje? Porque hoje você tem um histórico para mostrar para esse cara e falar assim, não precisa ter muito argumento. Eu sempre acreditei no processo reverso das coisas, assim. Tipo, eu tive a oportunidade de trabalhar um tempo atrás como compra reversa de um portal chamado Superbuy, que era da Belgo Mineira, hoje chama ArcelorMittal. Eles faziam compra... Eles criam eles criaram acho que no 2004, 2005, eles criaram um portal que você, como fornecedor da ArcelorMittal, você acessa uma determinada sistema e você se cadastra como fornecedor. Uma vez que você é aprovado como fornecedor, toda a base de compras da ArcelorMittal do Brasil encontra você dentro do sistema e solicita para você uma cotação de um produto. E você tem que ser muito rápido no gatilho para responder essa cotação. E você participa de um leilão reverso. O que é um leilão? O sistema ele identificava os parâmetros de rapidez, de agilidade, de preço, de tudo mais, de entrega, e apresenta para o comprador os 3 melhores preços. Então o sistema acionava 10, 20, 30 fornecedores e conseguia apresentar 3 para aquele comprador. E o comprador conseguia comprar muito bem. Eles reduziam muito o custo de compras. Então, com essa ideia, a gente pensou o seguinte, se eu tiver uma plataforma onde eu tenho uma quantidade enorme, porque qual que é o modelo convencional, o modelo linear? É todo mundo bater na porta do fundo e o fundo analisar. O fundo tipo assim, não preciso de vocês, eu estou aqui. Quando um fundo ele começa a olhar uma plataforma
Cara, assim, é a maior plataforma. Hoje nós somos a maior plataforma em VGV da América Latina. Ninguém bate a gente em VGV. Qual que foi a nossa preocupação? Em não falar não para o cliente. É encher a plataforma de VGV, o processo vai se tornar reverso. Por quê? O fundo vai olhar e falar, peraí, esses caras estão prometendo que vão qualificar. Por que eu estou aqui batendo a cabeça de ficar atendendo o pessoal aqui no tete a tete? Não, e o custo que o cara tem para avaliar o custo. Então, achar para bons projetos. O que acontece? Os caras começam a bater na porta. Está acontecendo isso hoje. Então o pessoal procura a gente. Assim, eu nunca... No início a gente entrou no site da CVM, baixamos uma planilha lá de um monte de fundos, crowdfunding, tudo que você imagina. A gente procurou lá, enfim. E a gente acabou achando interessante, falando, não, vamos nos preocupar em aumentar. E aí o marketing digital ajuda pra caramba, né, meu? Você põe e-book na internet, põe não sei o quê, vai gerando lead. E lead vai entrando, lead de construtora. E toda vez que eles entram, eles colocam lá, VGV de tanto, quero captar tanto. Um fundo, um banco olha isso aí e falou, peraí. Por isso que surgiu essa oportunidade para nós agora. Os caras ofereceram um fundo para nós, para a gente ter o nosso próprio fundo. Porque os caras falaram, peraí, muito bem trabalhado isso daí. Atrás de uma construtora você tem aqui, você tem um CPF e um CNPJ. E às vezes mais do que um CNPJ, porque você tem as SPS. E uma SPS, você tem às vezes 5, 6 CPFs que são sócios do negócio. Olha quanta oportunidade de crédito que você tem aí. Hoje tem um estudo do potencial do mercado imobiliário do Brasil, assim, no sentido... O quanto que é possível captar do mercado, assim? Qual que é a estimativa que tem ainda para trazer para o mercado imobiliário? Se a gente levar em consideração que pelo menos 30% do VGV os caras aportam, tá? 30% do VGV de uma construtora geralmente é o que o pessoal gosta de aportar. No mínimo 30%, né? De 30% até 100%, depende do projeto. Mas o que acontece? Se você pega hoje 50 bis, 58 bis que a gente tem na plataforma, e quanto dá isso? 30%. 1 bi? Dá mais, né? Dá 15 bilhões. 15 bilhões de empréstimo. Caraca. Sacou? Tá. Só o que passa por vocês. Então, assim, o fundo bate o olho e fala, caramba, querem emprestar dinheiro. Vamos pensar o seguinte, a gente não quer 30%, a gente vai investir 10%. Pô, mesmo assim, né? Cara, sabe qual é a nossa visão? Qual que é a nossa missão, objetivo nosso para 2025? A gente quer 500 milhões de captação. 500 milhões está ótimo para nós. Se a gente captar 500 milhões o ano que vem, está ótimo. E aí... 500 milhões é 1% do que eu tenho em VGV. Então, assim, perfeito. O processo nosso, ele vai acontecer por osmose. E é um processo reverso, porque ninguém bateu na porta lá para pedir assinar com o fundo. O fundo vem atrás. O investidor acelera muito o processo. Acelera, né? Porque para eles é bom. Por exemplo, eu não cobro nada do fundo. Aliás, ele me paga a comissão, né? Existem muitas teorias financeiras, né, dos especialistas financeiros, que falavam na internet do tipo, putz, não compra seu imóvel, sua casa, alugue e tal. E aí, como que vocês lidavam com isso para conversar com o investidor, para, sei lá, para o cliente final? Vocês não têm esse contato com o cliente final que compra o imóvel, enfim, ou é só com a construtora? Está acontecendo uma coisa interessante. Vamos lá. Quando a gente fala... Quais são os clientes finais no mercado imobiliário? Antes, a gente só pensava no consumidor que ia comprar para morar. Perfeito. Mas por causa da educação nossa, de ter uma casa para morar. Cultural, né? Hoje, o cliente final também é um investidor. Aumentou muito. Então, hoje, o investidor pessoal... ele vai pôr para alugar. Perfeito. Quando o cara começa a enxergar que, às vezes, é mais interessante... Não sei se foi o primo rico que fala. Alguém comentou no podcast que eu assisti, falando assim, pô, cara, eu pago hoje aluguel da minha casa. Não sei quanto que é o valor lá, acho que é 20 mil reais por mês de aluguel. Acho que é aqui no Barueri mesmo. Pra quê? Porque, cara, eu vou investir 10 milhões numa casa dessa? Eu não vou, cara. Você entendeu? Eu vou pegar esse dinheiro e eu vou colocar ele para rentabilizar. E não tá errado o modelo de pensamento. E ele montou o negócio na casa dele, como você aqui, que faz total sentido.
E outra coisa, é um ambiente muito mais gostoso, muito mais... Você tá dando a cara, você tá abrindo o seu lar para mostrar para as pessoas. Então isso daí, cara, você vê que o conceito mudou muito, velho. Perfeito, Precisa ter estudo sobre isso. Eu vejo um falar muito pouco. É que assim, ó, eu vejo muito, eu sempre falo pro Fabrício, cara, eu vejo muito o mercado financeiro, fala muito do financeiro. E entende muito pouco do mercado imobiliário. O mercado imobiliário precisa ser mais explorado. Ele precisa ser mais educado. Mas assim, pro cara da Faria Lima lá entender que existe todo esse mundo por trás. E esse que é o grande desafio da Suíça. Porque se eu mostrar isso para qualquer diretor de qualquer fundo, cara, meu, então, onde eu assino? Eu tenho até uma visão um pouco diferente do que os caras em geral têm, assim, porque hoje o que a gente vê da Faria Lima, por exemplo, né? Que o assessor lá, o captador de recursos, o assessor de investimento, ele é inimigo mortal do corretor de imóveis, né? Ah, meu Deus. E hoje, eu enxergo isso um pouco É inimigo diferente. mortal mesmo, o Durkheim, cara. Eu vejo isso mesmo. Eu vejo que... Rola uma ideia. Eu acho que eu vejo que seria coisas que se complementassem. Eu acho que, inclusive, esses dois poderiam contribuir um com o outro, inclusive, e formar bons produtos juntos, enfim, formatar bons Mas produtos isso tem juntos. eu acho que isso é muito mais uma pegada de legislação, de regulação de mercado do que propriamente mercado. Porque você tem CVM por trás. Não, eu digo assim, ó, eu digo o seguinte, assim, ó, imagina só, tanto o corretor lá de imóvel, tanto o assessor, ele tem um cliente que é potencial em ambas as áreas, certo? Sim. Esse cara, ele poderia gerar negócio, não só o assessor, por exemplo, não só na carteira dele da XP, do BTG, mas ele podia gerar negócio para esse corretor e ganhar também por isso. Pô, é o que... Entende? Tipo assim... Hoje o que está acontecendo? A gente recebeu... a semana passada a gente assinou um NDA, com um novo contrato com o pessoal do BTG. Eles têm um escritório em Campinas chamado Etmos, escritório bem grande de Campinas. E eu conversando com eles e tudo mais, falei, mas qual que é a ideia? Eu falei, cara, o produto que eu tenho aqui não sei se interessa pro BTG. Ele falou, não, a gente tá com um fundo menor aí para aportar nos seus projetos. O Jonas que me ligou, né? Falou, cara, bota na sua plataforma para eu atender esses clientes lá. Pra gente olhar cada projeto, liberar recurso. Já está começando a ter essa Então, integração. assim, eles estão se adaptando a essa nova realidade. Porque, assim, não é o assessor em específico. Vem de cima. Perfeito. Então, ele vai seguir aquilo Uma que vai ser passado para ali, ele. né? Então, às vezes, lógico, se você... a história até que eu sei, se você é um cara da XP, você é um assessor, e você tira dinheiro para ir para XP, para ir direto na construtora, cara, você é punido. Os caras vão cancelar o negócio com você. Então agora eles estão mudando isso daí. Perfeito. Mas isso é uma questão tem uma estatística legal, porque eu tenho um amigo que é dono de um escritório grande da XP, e se eu não estou equivocado, salva qualquer equívoco aqui, a taxa de dinheiro que sai da XP para ser investido em imóvel é cerca de 30%. As pessoas tiram para investir em imóvel. Ou seja, tem um gap ali. Tem um gap. De investimento, de não produto. sabia esse número, não. É 30%, tá? É um número então, grande. Então, eles Poxa. também têm esse desafio de segurar. perder. Porque eles perdem. Porque eles não é que eles geram negócio em 30% de negócio. Eles perdem para o mercado imobiliário. Certo? Então, eu já pensei em N formas de integrar isso. Porque esse cara, qual que é o desafio desse cara? Se esse cara pudesse deixar esses 30% dentro da casa dele, mas investir no imóvel que o cliente quer, seria bom para os dois mundos. Cara, é que a gente sempre fala, o sonho nosso é ter um cardápio com rating já da construtora ali pronto para acessar um sistema da XP e eles revenderem isso no mercado. Para nós, sinceramente, para nós não faz muito sentido falar com o investidor pessoa física. Eu não tenho esse apreço. Eu gosto muito mais. Eu vou lá na Vila Olímpia, lá chamo os caras lá da Bambu, uma securitizadora parceira nossa aí. Ô, Ramon, vamos almoçar, vamos tomar um café junto. Eu gosto muito disso. É muito mais. Cara, você falar com o investidor, pessoa física, o cara tem dinheiro. Uma baita responsabilidade, cara. Muito, né? É muito. Então é melhor deixar pra XP fazer isso. Só que, eles precisa ter a gente como parceiro pra gente poder levar esses projetos. Precisa do bom produto também, né? Ele precisa de bom produto. Na verdade, precisa, além do bom produto, porque às vezes o produto é bom, ele não está qualificado. Perfeito. É aí que está a dor. Hoje, qual que é o maior desafio de trazer esse investidor para o mercado imobiliário? Assim? O maior desafio, cara, eu acho que é cultural. Em que sentido? Como eu falei, quando a gente fala de investidor, a gente tem que pensar no investidor local. O investidor local, ele investe muito mais, é mais fácil ele investir porque ele vai ali e ele vê o prédio.
E ele já entende. Já entende, ele vai em prédio. O investidor que está lá, que está em São Paulo e vai investir em Americana, por exemplo, cara, o cara fala, pô, estou em São Paulo, vou investir em Americana, não conheço lá. Então, assim, e aí é cultural. E não tem nada a ver também. Existe toda a mitigação necessária, a gente vai fazer. Tá? Então é muito mais cultural. Então eu acho que é muito mais uma questão cultural de fazer com que isso realmente se torne uma coisa mais de forma prática, que já existe algumas empresas fazendo isso. Não sei se você recebe, mas eu já recebi muitas ligações e o cara lá de Santa Catarina me vendendo aqui cotas de SCP para comprar um empreendimento lá. Então isso está ficando meio que... Eu só acho que precisa ser um pouco mais regulado. Eu acho um pouco meio... Sabe? Dá uma conotação muito estranha. Então, é porque eu sou de lá, Isso né? aí. Então eu vivi... Eu vi esse mercado acontecendo, né? Eu vi esse mercado explodindo. Estive em Balneário, morei lá em Itapema, que é junto com Balneário, desde 2013. Então era a época em que você ia num apartamento na beira da praia, por exemplo, de Balneário, na beira-mar, um andar altíssimo, um apartamento tipo uau, e era um apartamento de R$1 milhão. E você falava assim, caraca, R$1 milhão, tipo uau, né? Hoje esse mesmo apartamento você não compra por menos de 6, 7, 8 milhões de reais. E lá tá assim mesmo. Então hoje, tá o que eu percebo? Hoje, para as pessoas daquela região que conhecem aquela região, isso já virou uma prática comum. Então, qual que é a segurança? É que é uma prática comum do mercado e não específico de uma construtora ou de uma incorporadora. Isso é bom. Então, o que a gente se apoia, né? Como eu tenho alguns negócios lá, eu trouxe isso para mim. Cara, a minha segurança aqui é o próprio mercado, pô. A própria prática do mercado fazendo isso e não um ato isolado, né? O que eu percebo assim, o mercado de capitais, a gente pensou em fundos. O mercado de capitais é todo mundo, cara. Todo mundo que investe faz parte. Perfeito. Eu vejo assim, que é separado. É o mercado imobiliário aqui e o mercado de capitais. Não, é uma coisa só. Isso deveria... Por quê? Para aí você criar um senso comum. Quando a gente criar esse senso comum entre as duas partes, vai acabar essa questão. Perfeito. Por exemplo, eu acredito que lá em Santa Catarina já tem esse senso comum das duas partes. No Brasil ainda não. Eu acho que eu fiz um CRI, tava falando hoje, eu fiz um CRI para um cliente lá do interior do Maranhão, cara. Sabe? Tipo, o cara nunca imaginava que ia fazer um CRI na vida dele. Eu acho que a cultura daquela região entendeu a capacidade que o mercado imobiliário tem de te enriquecer. Sim, sim. Eu acho que essa é a grande diferença. As pessoas já depositam as esperanças, por exemplo, no mercado. E sabe qual que é o meu maior desafio? Eu vou falar para você que esse é o maior desafio. Eu estava falando com o Fabrício ali sentado. Eu quero dar resultado para o meu cliente construtor? Quero. Mas eu quero dar resultado para o fundo. E eu sei que eu estou longe desse resultado. Por quê? Porque eu preciso criar uma metodologia para melhorar esse processo de qualificação. Hoje, a gente está muito mais preocupado hoje em qualificar do que captar. Porque a qualificação vai garantir o entregar lá pronto o negócio para o fundo. Hoje nós temos na plataforma 250 consultores. No Brasil inteiro. No Brasil inteiro. Plugado para dar assessoria. Assessoria para a construtora, para analisar a SPE dele, para analisar o balanço, para analisar a parte de tributos. Tudo gente que está ali, staff on demand, que estão na plataforma, como os Ubers, né, que a gente fala, olhando o projeto. Torcendo para que aquele projeto aconteça, para o cara entrar na plataforma e ele receber R$200 por cada análise. Tá? Que é o que a gente paga, uma taxa para ele poder analisar. Só que qual que é a visão dele? Ele fala, pô, eu sou arquiteto, eu sou um advogado. Estou conectado nessa plataforma. Eu fico o dia inteiro esperando chegar um cliente para me procurar. A Suíça está me ofertando uma plataforma que tem um monte de construtoras aí dentro, onde eu tenho que fazer uma análise gratuita para ter acesso ao lead. Depois eu faço uma análise um pouco mais aprofundada para receber R$200, para eu ter um lead qualificado para vender a minha consultoria ou o meu serviço de advocacia. Então a gente está criando valor para o mercado de qualificação dessa construtora. E quando eu conseguir deixar isso muito bem alinhado, aí eu vou ter muito mais segurança para chegar naquele fundo específico,
para falar com o cara, para falar com o diretor lá, meu, aqui, ó, tá vendo? Mas aí sabe o que eu faço? Eu já chego com o negócio auditado, com selo, ó. Pode aportar que não vai ter. Não precisa nem olhar mais documentos. Talvez um token aí, um smart contract que valide todas essas informações, pode ser que nasça nesse sentido. O cara bateu o olho, pode botar dinheiro nesse projeto, o que vai acontecer? Então, basicamente, o negócio, se a gente fosse olhar intimamente, assim, mais profundamente, o grande lance do negócio é ter bons produtos já qualificados. Seria porque eu não teria que usar todo esse processo. Só que assim, Perfeito. Mas eu não posso pensar como taxista, eu tenho que pensar como Uber. Eu tenho que pensar, a nossa visão ela é exponencial, ela não pode ser, ela pode ser escassa. Então olho tudo. Porque o segredo, o valor está no VGV, não está no empreendimento. Entendi. Quanto mais VGV eu tenho, então você imagina esse monte de... Quanto que eu vou ter de VGV daqui a 5 anos? A gente está aumentando aí de 5 a 8 milhões O índice por mês. de construção no Brasil anualmente ele cresce em termos de volume? Lógico. Todo dia está nascendo. Depois que descobriram que incorporação é bom, eu estou com um caso, um cliente nosso aí de Rio Claro, uma construtora grande. Ele está com 18 SPS a ser lançadas. Caraca. 18, cara. 18. Falei com o Fernando lá, falando, não, essa parte de investimento aí, a gente já fala já tem um fundo nosso que a gente já criou. Quero que vocês ajudem a gente a buscar investidor internacional. Foi uma pedida desse cliente. Eu falei, cara, quanto você tem aí de SPS? Ele falou, eu tenho 18. Eu falei, caramba, eu fiquei pensando, 18 vezes 200, né? 200 milhões, que é a média do VGV deles. Pô, só esse cara aí. Cara, só esse cara aí. Mas é um cara... Tipo assim, eu devo ter 2, 3 clientes na plataforma desse nível hoje. Entendeu? Tá. Mas assim, incrível que pareça, ele falou uma coisa que me chamou a atenção na reunião. Ele falou, cara, eu posso ser sócio dessas empresinhas aí. Dessas construtoras menores aí, né? Eu falei, pode, pô. Usa o seu lastro. A gente levanta dinheiro pro cara e você vai lá e constrói. Porque no final de tudo o dinheiro é lastro, né? É. O dinheiro é lastro. Então assim, hoje não tem mais a construtora grande, ela tá olhando também a pequena para pôr dinheiro. Sabe? E às vezes ela chegou num nível que ele se tornou um ativo. Se tornou uma base de investimento. Né? Ou se tornou um banco de investimento. Entendeu? A própria a Siri, ela tem uma plataforma chamada Cashme, se eu não me engano. É Cashme, que fazem equity, fazem home equity. Entendeu? E tem muitas construtoras que eu já mandei para lá. No final de tudo, na final de maioria dos negócios, o grande lucro está em emprestar dinheiro, né? Tá, cara. O cara ganha, o cara tem muito laço, ele começa a emprestar dinheiro. Laço, né? pô, tem muito caixa, começa a emprestar dinheiro. Né? Exatamente. E o que esse cara precisa? Ele precisa mitigar riscos. Perfeito. Se tiver alguém para ajudar ele a fazer isso, ele vai mitigar. Pô. Como que essa onda de tokenização consegue contribuir com o seu negócio, por exemplo? Eu acho que vai facilitar muito o processo, porque assim, hoje em dia, vamos lá. A gente desconfia disso ainda, né? Desconfia por causa das pirâmides que a gente teve no passado aí, né, cara? Tipo, foi algo que a gente não... Eu acho que não ficou muito bem esclarecido no Brasil essa situação. Mas assim, ó, por exemplo, a tokenização nada mais é do que a digitalização de um contrato físico que já existe. Então vamos lá. Você tem um contrato SCP, onde você comprou cotas de investimento de um empreendimento de uma construtora lá da FG, por exemplo. Lá Sim, Boneário. Cara, beleza, você comprou aquilo ali. O que você recebe ali? Você recebe um contrato. Certo. Com algumas cláusulas dizendo que até então, quando acontecer... Cara, você pode transformar isso num smart contract. E ao invés de você comprar e você ter ali... Você comprar R$1 milhão e pagar R$1 milhão, você pode comprar, sei lá, 1 milhão de cotas a R$1. E foi um token que foi lançado no Drex, que é a blockchain e a moeda do Banco Central para 2025. Não tem como fugir. Não tem como fugir. Então, o que acontece? Isso daí como que você ganha nisso? Você ganha muito mais em capilaridade. E também foi muito mais fácil tem aquela interoperabilidade. Ou seja, você consegue interagir em vários ambientes que funciona com determinados entes. Por exemplo, eu tenho ali um contrato onde eu amarro que
aquela escritura, em determinado tempo, vai passar para o seu nome, a partir do momento que o banco liberar o recurso para o outro usuário que está lá na outra ponta e fazer isso tudo de maneira automática, onde você não teve mais essa necessidade. Então você consegue colocar tudo no smart contract. Quem está com problemão é os cartórios, né? São os cartórios, né? Ou eles estão com problemas, ou eles vão ter algumas APIs que vão funcionar junto com eles. Eu não consigo olhar. Eu acho assim, o que acontece? Da mesma forma que o mercado de taxistas ele foi alterado, mas continua tendo taxista. Não morreu. Tá? Eu acho que vai acontecer muito dos cartórios trazerem soluções para resolver o problema do cliente. Porque a questão não é a tecnologia, é a educação que a pessoa vai ter. Vai ter que ter alguém lá no cartório que vai ensinar, tiozinho, faz na sua casa que é melhor. Você vê que os bancos hoje, cara, eles basicamente são vazios, não tem mais funcionários. Só tem gente lá para tirar dúvida. E continua funcionando. Então eu olho muito assim, eu não consigo... Eu já tive essa visão, até quando eu era um pouco mais novo, eu tinha essa visão de olhar o copo cheio. Eu não consigo mais olhar o copo cheio. Porque hoje tem mercado para todo mundo. Vai funcionar. O que está em jogo é a educação e a autoridade. Mas é que quando vem uma tecnologia assim e automaticamente as pessoas começam a aprender, ou seja, se educar, reeducar, automaticamente o dinheiro ele migra de alguns lados para outros. Com certeza uma fatia gigantesca de pessoas que usavam táxi foi para o Uber. Então, assim, querendo ou não, há alguns segmentos que são impactados, não? Olha, eu acho que quando você tem novas tecnologias, você atrai novos públicos que não usavam aquela tecnologia. Por exemplo, as locadoras de filme. As locadoras de filme, assim, se os caras... Vamos lá, vamos fazer aqui um advogado diabo aí, né? Se as locadoras de filme tivessem entendido que talvez seria muito mais interessante elas ofertarem assinaturas de Netflix dentro da locadora, ela se tornaria depois um call center de venda de Netflix. Mas daí também não precisaria do espaço físico. Não precisaria. Poderia trabalhar online. Mas assim, é tudo uma questão de mentalidade. Você entendeu? Que às vezes, porque o negócio deles não era a fita em si, não era o cassete ali, como a gente conhece. O negócio deles é filme. E o filme você pode vender via streaming. Ou seja, eles já eram um intermediador de alguma forma. Já! Não eram, já era intermediador do negócio. Já eram, né? Então, assim, ficou muito naquela questão. Eu cresci assim, eu vou morrer assim. Cara, não existe mais isso hoje. Hoje, cara, por exemplo, a gente tá falando do podcast. O podcast hoje se tornou uma forma de engajamento muito melhor do que aquelas entrevistas chatas ou aquele cara 2 horas falando no YouTube, sabe? Não faz sentido. Pô, e sem falar que também democratizou muito, assim, o acesso ao conhecimento, né? Muito, cara. A gente já vê aqui desde CEO de Tag Heuer a varejistas de... Cara, acabou, cara. Doido assim, né? Então esse cara antes nunca tinha parado para compartilhar o que ele vive, o que ele faz. Né? Então hoje eu vejo que isso é um grande... Hoje eu vejo os caras eu vejo muita gente, né? Falei com uma menina esse dia do TikTok, que ela trabalha, são aquelas agências registradas no TikTok, lá com selo TikTok. Sim. Ela conversou comigo, aí eu fui falar para ela, falou, tá bom, a gente pode pensar em produzir alguns vídeos aí, e do segmento eu falo com construtora, eu falo com investidor. Ela falou assim, nossa, não, mas o meu negócio é só falar com influencer de segmento de moda. Eu falei, cara, olha que oportunidade que essa menina perdeu. Mas isso não é porque o TikTok é assim. É porque é o mundo que ela vive. Porque, cara, vamos lá. Se eu fizer um conteúdo, igual esse nosso aqui, a gente publicar esse conteúdo, cara, e as construtoras começar a perceber que isso faz sentido para ele aparecer, cara, você vai ganhar muita grana. Porque eles vão derramar dinheiro. E eles têm dinheiro para isso. E quem mais tem dinheiro? Fundo também. Você acha que um fundo não quer? Ter o cliente, possível cliente ali, né? Você entendeu? Mesma coisa. Então, assim, você imagina, ela tá preocupada em ter essas remunerações normais que já existe dentro do TikTok. Ela poderia ter uma remuneração muito maior, porque ela está falando com um público altamente qualificado. Certo. Então, os nossos... Eu não sei como que é o algoritmo do TikTok, mas os vídeos que a gente vai vier a produzir no TikTok, para falar com a construtora e falar com o cara do fundo, cara, é um público que tem muita grana. E às vezes uma informação que eu falo ali,
Cara, eu acho que eles fecham negócio de milhões. E até porque assim, o grande pulo do gato, talvez o grande X da questão das redes sociais, dos produtores de conteúdos, produzir conteúdo na internet, é achar o cara que tem a grana. Cara. Esse é o grande objetivo. É o grande objetivo. Conseguir achar o cara que tem a grana para adquirir o produto que aquele cara tem. Você vai fazer um AdSense no YouTube, por exemplo, a gente começa a falar desse assunto aqui, enche de tag lá, construtora, fundos de investimento. Cara, você vai ver os seus AdSense, que tipo de anúncio vai aparecer. Aí você vai entender, mas caramba, eu tô recebendo... Tô recebendo tanto de AdSense agora, subiu pra caramba. Mas por quê? Porque de repente tem uma Cirela ali que tá pagando absurdo pro Google. Perfeito. E é um segmento onde o ticket médio é alto também. O CAC é alto, né? Muito, então esse cara tá acostumado... É o CAC. Esse cara tá acostumado a acreditar no dinheiro. É engraçado, quando eu falo assim, que o meu custo por lead hoje... Quer ver? Eu consigo vou te mostrar em tempo real. Deixa eu acessar aqui o Ads do Facebook. Mas daí você diz o seu custo por lead é para conseguir, não a construtora. É a construtora. Ah, construtora. É a construtora. Se o meu ticket... Mas ela precisa pagar para estar na sua plataforma? Paga. Ela paga para estar na sua plataforma. Perfeito. Hoje tá custando R$27 o lead. Hoje é R$27 o lead. Ainda é muito barato. É muito barato. Muito barato. Sabe por quê? Porque o meu ticket médio é no mínimo R$30 mil de comissão. Nossa, é muito barato. Então assim, agora... R$27 o lead. Se eu tô falando aqui um cara que vende seguro, uma corretora de seguro, faz sentido, é caro. Perfeito. Entendeu? Então, é essa a questão que eu falo para você. Entendeu? Então, é um mercado que a gente entende que é um mercado... conseguir margem hoje no negócio tipo da internet, assim, conseguir um CAC, um lead barato para um negócio que tem margem, né? Então. Um ticket alto, né? Então, mas é porque assim, é onde você tá focado, é onde você foca. Por exemplo, quando você falou de um amigo seu, que você estava comentando negócio de Forja lá, cara, esse cara deve ter contrato bilionário com a Petrobras. Cara, ele faz um ads, ele vai pagar 15, 20 reais de uma outra Petrobras que achou ele para comprar dele. Então é o seu produto. Perfeito. Entendeu? Você tem que agregar valor no seu produto. Você vai agregar valor no seu produto, você vai atrair... A gente falar sobre esses assuntos aqui, a gente vai atrair quem? O cara, porque hoje trabalha tudo por algoritmo, você vai atrair gente que vive esse mundo. Que está hoje muito bem preparada para botar muito dinheiro nesse negócio. Você acha que... Isso é uma curiosidade, tá? Eu nunca tinha ouvido algo nesse sentido, uma plataforma nesse sentido, mas... Quem que é concorrente hoje? Tem concorrente ou a ideia por si só foi uma inovação do mercado? Concorrente nossa? Isso, do segmento. Tem alguém que faz o mesmo trabalho? Eu acho que sim. Eu acho nisso? Eu acho que sim. Eu acho que sim. Por exemplo, escritórios de advocacia faz isso, empresas de consultoria fazem esse tipo de estruturação. Não é nem só intermediação, é a estruturação do negócio, né? Tem empresas que fazem isso e cobram muito caro. Mas por quê? Porque ela faz isso de maneira manual. A gente faz online. Vocês conseguem dar escala... Fazer online, dar escala para o negócio. Então hoje o cara paga R$8.500 para entrar na plataforma, o único valor que ele paga. Por empreendimento? Por empreendimento. Cada empreendimento ele entrou ali e paga R$8.500. Mas aí ele tem uma garantia que ele vai receber o número X de investimento ou não? Não. O que a gente fala para ele, a garantia que a gente dá para ele é que a gente vai estruturar o negócio dele para apresentar para o mercado. Então ele vai pagar por isso. Eu não cobro comissão, eu recebo dos fundos. A comissão é diretamente com os fundos, eu faço um acordo com os investidores. Então, quando vem o dinheiro para esse cara, é que deve ficar a taxa de vocês. Então, você conseguir ajudar esse cara também é importante para você. Muito. Muito. Perfeito. Agora saquei. Porque daí o cara tem que entender que eu não tô cobrando simplesmente por cobrar. Então, de certa forma, essa é uma garantia para o construtor. Cara, eu preciso também trazer... O exemplo aqui, quer ver? Eu acabei de receber aqui. Deixa eu abrir o... É só para... Lógico que não. Isso aí é para pagar custear. o custo. Custear. Quer ver? Tem aqui, por exemplo, aqui, o cliente acabou de mandar uma mensagem aqui, ó. É uma empresa chamada Care Mais. É um home care, hospital home care. Tem 3 no Brasil, um em Savassi, em BH, um em Vila Velha e um no Rio. E ele quer aumentar em 100 hospitais. Eu falei, cara, eu quero esse projeto, vamos fazer para você. Né? Ele já tem 3 hospitais. Fatura uma média de 15 milhões cada hospital por e quer mais 97 só. Ele quer mais 97. Aí eu falei, cabana, vamos trabalhar. Ele mandou aqui, contrato. Acabou de assinar, Mandou o contrato para nós aqui.
Perfeito. Ele acabou de fechar, não, cara, eu quero... Porque vocês vão me ajudar pra caramba. Mas por quê? Porque ele entrou na nossa plataforma. A nossa plataforma, ela tem um negócio que é muito interessante. Você imagina o seguinte, eu tenho ali dentro o dono da construtora, o financeiro dele, o advogado dele, o nosso advogado, o pessoal do fundo, o cara do marketing, tudo dentro do mesmo ambiente. E todo mundo vendo as conversas do cliente acontecer. E a gente cobra por CPA, que nós chamamos. Não é o CPA que a gente está acostumado de mídia digital, não. É o CPA que é custo por atividade. A gente cobra R$ 8.500, por exemplo, nesse pacote aqui, que é o Plano Ouro. A gente faz atividades ilimitadas. Então ele vê as atividades acontecendo e tem um contadorzinho ali de quantas atividades aconteceram. Que é uma troca de documento, a gente subiu um texto. Para ele ver o valor. Para ele ver o valor de todo esse trabalho. E é esse trabalho que a gente está se esforçando, porque aqueles 250 consultores que eu te falei, eles estão plugados na plataforma. Perfeito. Achei muito legal, Alex. Nunca o negócio não conhecia. Então, assim, hoje o que a gente faz, os nossos concorrentes são essas empresas que fazem estruturação. Escritório de advocacia. Mas que por não ter esse volume, mas não tem esse volume e não tem uma plataforma. E às vezes eles não têm todo o serviço também, né? Não tem, cara. Não tem. Eu consigo juntar todo mundo no mesmo lugar. Muito massa. Você entendeu? Entendi. Eu consigo fazer ele olhar. Quando a gente entra na plataforma, a gente vê os rostinhos lá de todo mundo envolvido. Legal. Isso pro cliente tem muito valor. E pro fundo também. Porque o cara do fundo vai lá, ele bate... Caramba, cara, que legal isso aqui. Sabe? Tipo, às vezes os caras entram, não vai nem para colocar dinheiro. Eles olham só para saber como funciona. Para que quando pintar um projeto que realmente faz sentido para eles, já saberem usar. Não, faz total sentido. Alex, e agora a gente, mudando de esfera, assim, quando a gente pensa em fazer o negócio funcionar, empreender, é muito da consequência também do empreendedor, né? Da energia que o cara coloca e tal. Acho. Quando você para analisar isso, que característica, o que o Alex tem que fez com que o negócio pegasse tração, desse certo, enfim? Eu acho que é obstinação, cara. Eu sou um cara muito obstinado. Você ser uma pessoa obstinada, ele vai além do seu conhecimento técnico, vai além da tua educação, que às vezes você tem que ser mal educado, às vezes, entre aspas, tomar atitudes radicais para você conseguir determinadas situações. Então eu acho que você ser um cara obstinado, você ser um cara resiliente e você ter muita gente do seu lado para te ajudar, isso é extremamente importante. Porque nego para jogar areia no seu negócio tem um monte. Mas cara para ajudar... E acontece todo dia, né? Cara, para ajudar é foda. Então eu fico pensando, caraca, a gente vê o pessoal falando assim, pô, mas a Suíça tá crescendo. Cara, já tomei tanto na cabeça, velho. Pô, minha esposa, tô casado há 29 anos. Se você conversar com a minha esposa, ela falou, cara, esse meu marido é louco. Só que ela tava ali, ó. Ô Alex. Firme, velho. Firme ali apoiando, entendeu? Aproveitando esse gancho que você deu nesse tema, eu acho muito massa, por quê? Porque a forja por si só, ela deixa muitas marcas, né? Boa caramba. O metal, quando o ferreiro termina de malear ele fica todo marcado. É como se fosse as cicatrizes dos nossos processos. Pensando tendo essa visão, essa analogia, que cicatriz que o Alex tem que se orgulha muito, assim, cara? Ah, cara, eu acho que a maior cicatriz que eu tenho, eu acho que são duas. Uma no mercado de trabalho e outra, eu fui polícia do Exército, em Campinas. Como PE, cara, PE tem que ser o lorde da incorporação. Da incorporação que eu falo em relação ao Exército. Era com o turno muito bem alinhado. Cara, e ali, cara, eu ralei muito, cara. Fiquei 2 anos ali, 3 anos, na verdade. Ralando muito, entendendo, vendo a vida entendi a vida totalmente de outra forma. Sofrendo pra caramba. Cara, sofre porque é um pelotão pequeno, tinha 37 soldados que cuidavam daquele pelotão, a gente tinha que cuidar de general, cuidar não sei de quem, e assim, tem que ser exemplo 100% dentro do quartel. Então aquilo ali me marcou muito, então ali o que eu passei ali, vixi, até hoje eu sinto, tem hora que eu acordo quase de madrugada achando que eu tô na escala vermelha, vou tirar serviço e é uma coisa doida. Eu gosto maluco, cara. E a outra situação, cara, que foi na época que eu tinha agência, cara. Quando eu tinha agência. Ai, cara, eu visitei o cara 38 vezes, cara, a pé, velho. Pra vender minha primeira. Vocês não conhecem, mas tinha um negócio chamado CD Card, que era um cartão CD, que o cara fazia o portfólio da empresa dele.
e fazia em Flash, no Adobe Flash, e fazia uma apresentação, e aquilo ali era o portfólio do cara. E eu falava pro cara, você tem que... Era uma empresa de máquinas e equipamentos que vendia para outras grandes empresas. E eu visitei esse cara muitas vezes. Mas eu contei 38 vezes, cara, para fechar com o cara. Cara, eu era sozinho. Período de quanto tempo? Cara, eu acho que uns 3, 4 meses, mais ou menos. Trabalhando. Todo dia você tava lá, né? Cara, eu tava lá, o cara falou, cara, vou fechar com esse cara, porque esse cara, pelo amor, ele é muito persistente, cara. Parar de ir, né? Parar de ir, cara, sabe? Ganhando cansaço, então. Eu acho que sim, cara. E o terceiro, que eu acho que foi o mais interessante de tudo, foi com o Janguier Diniz no programa, a terceira marca, que foi quando eu participei do Batalha dos Investidores, que é um programa que o João Kepler, o pessoal do Bossa Nova também me orientou a criar a plataforma. Foi até um pessoal da Bossa Nova, foi o Patrus que indicou isso, que falou, vai por esse caminho aqui, senão você vai... Não adianta você fazer as coisas... E tipo assim, eu não estava tão preparado assim com o processo, que sinceramente eu não estava dando muita bola pro negócio, sabe? E isso foi em 2022, cara. E eu tive que participar do programa em 2022, vendi carro para poder montar a plataforma, fiz tudo. E em 2023 consegui um outro sócio que aportou bastante, que está com a gente, que é o seu Milton Badan, foi dono da Cimentolite, uma fábrica de argamassa, e vendeu a fábrica, que está com a gente. E assim, de 2023 para cá, saímos de 50 milhões de VGV para 50 bi. Então eu tô falando de 1 ano e 8 meses aí. Rápido, né? Rápido, cara. Rápido. Então, assim, porque é exponencial. Eu não olho a escassez, eu olho a abundância. Então, assim, isso também me marcou bastante, porque foi um negócio que eu não esperava que ia acontecer. Eu estava fazendo outros negócios, eu trabalhava no programa. Você é um cara de fé ou não? Muito, cara. Eu creio muito, cara. Eu creio muito no Senhor Jesus, cara. Cara, é um negócio que eu acordo todo dia de manhã pensando. É um negócio muito, muito latente na minha vida isso, cara. Eu sou cristão, sou batizado, não frequento mais igreja por outros motivos, mas eu creio muito no Senhor. Porque geralmente todo mundo fala, putz, eu não imaginava, mas foi muito maior do que eu imaginei, enfim. E geralmente são pessoas que têm muita fé, assim, mesmo de uma forma consciente, né? Porque eu não... creio que pode... Meus pais são muito pobres, cara. Meus pais vieram meu pai e minha mãe vieram da Bahia. Meu pai era pedreiro, minha mãe era faxineira. Então, cara, eu tive uma formação muito... Só que assim, o pai e mãe presente, né, meu? Muita educação, muita educação. E então eu acabei pegando um pouco essa... Eu acho que é muito mais da minha mãe. Eu sempre falo, minha mãe tem uma garra incrível. Minha mãe vendia as coisas antigamente, tinha uma marca de... Esqueci o nome da marca, que é bem famosa, Avon. A marca, ela vendia isso, daí ela batia... Eu lembro que ela batia meta, eu ia ver com ela bater meta dessas coisas. Eu achava aquilo maravilhoso. Eu falei, cara, eu quero ser assim, quero ser assim. Minha mãe perguntava pra mim, eu tinha 8 anos, o que você quer? Mãe, eu quero ser gerente de aeroporto. Eu quero ser diretor. Falava assim pra minha mãe. Então assim, um negócio meio que da onde saiu isso? Então, assim, eu acho que vem muito... Perfeito. Você tem um plano espiritual, cara. Né? Eu acho que tem, cara. Tem, né? Eu acredito que tem. E Deus coloca as pessoas certas Deus coloca as pessoas certas. Mas Deus só coloca... Eu acredito muito na justa ajuda. Né? Ou seja, você é justo, então você ajuda. Deus, ele pensa assim. Se ele vê que você é justo, ele vai te ajudar, entendeu? Então... E aí por quê? Porque ele viu... Mas não é só justo porque você é bonzinho. É justo porque você foi forjado. É justo porque você foi melhorado. É justo porque você não desistiu. É justo porque você estudou. É justo porque você... Você entendeu? Certo. Perfeito. Então eu acho assim que eu penso. Perfeito. Alex, e pra gente se encaminhar pro final, tem um quadro aqui que a gente gosta muito, que é e se, né? São coisas aleatórias. E se tal coisa? E você tem que responder muito rápido. Tá. Sem pensar. Tá. E pode ser a maior... viagem do mundo, não tem problema, essa é a ideia mesmo, tá? Então eu vou começar com uma que a gente sempre usa, que é: e se você fosse presidente do país agora, foi eleito presidente do país, quem seria o seu vice-presidente? Meu vice-presidente? Tem que ser rápido? Tem que ser rápido. Não dá pra pensar muito, não. Não tem certo e não tem errado, tá? Cara, que difícil. Como eu sou sincero, cara. Muita sinceridade, velho. Eu não consigo mentir, velho. Pergunta de novo, velho. E se você fosse eleito agora
o presidente do país, quem seria o seu vice-presidente? Minha esposa. Uau, ó, a segunda pessoa que fala isso hoje. É a segunda pessoa Minha que fala esposa, isso. cara. Uau, legal. Minha esposa. E se você pudesse ter qualquer dúvida respondida, que pergunta você faria? Por que existe o mal? Porque existe o mal. É. Uau, legal. E se você pudesse sentar por 1 hora com qualquer pessoa do mundo para aprender alguma coisa, que pessoa seria? Como que é o nome dele aí, cara? Ele fez o filme Em Busca da Felicidade. Não o Will Smith, o verdadeiro. Ah, o... Chris Gardner. Tá. Não ia Chris lembrar o Gardner. nome dele. Não, era outro nome que eu tava Chris pensando. Gardner, eu sigo ele no Tá. LinkedIn. Por quê? Só pra curiosidade. Você... Eu me simpatizei com a vida dele, assim. Me fez... Tá. Me mostrou uma pessoa muito resiliente. E se o Alex não fizesse isso que faz hoje, profissionalmente falando, o que você faria? Eu seria técnico de futebol. Sério? É. Você torce pra Eu que queria time? ser jogador, joguei até os 17 anos. Uau. Eu torço pro Santos. Ah, Sou Santista. seja muito bem-vindo. Sou Santista, velho. Depois de 160 entrevistas... Não, o cara me fala assim. Semana passada o cara falou assim, viu? A minha esposa, viu? O ano passado você tava chorando porque o Santos caiu. Você não vai chorar porque ele subiu? Eu falei, não fez mais do que obrigação. É, exatamente. Santista não comemora essas coisas. Agora, inclusive, eu Não passei comemora. Inclusive, eu Santos ninguém não deve nem comemorar. eu passei o ano inteiro sem falar de futebol. Agora a gente pode voltar a falar, né? Agora... Pô. Mais um já dá torcida. Ah, cara, pelo amor de Deus, velho. Eu nem falo, cara. Os caras querem falar de sangue. O Santos subiu fazendo boa gracinha. Meu, cara, Não deveria nem ter caído. Não deveria nem ter caído. Esse ano nem existiu, na minha as visão. pessoas falavam de assunto de futebol e falavam, galera, vamos mudar de assunto, futebol aqui é só ano que vem. É o ano que vem, cara. Para, tio. Demorei 160 cara. entrevistas pra achar um Santista, você acredita? cara. Aí. E, eu, Lógico, ele tem forjado o negócio. e o dia que veio o Ricardo Oliveira, eu falei, tu até que enfim o Santista. Ele falou, não, pô, sou São Paulino. Eu falei, como assim, velho? Ele é São Paulino. Tem Ricardo lógica, Oliveira velho, é São ser Paulino, cara. velho. Não, o Ricardo Oliveira é São Paulino, porque eu sei disso daí, porque em 2005, 2006, 2007, eu trabalhei para Ana Paula Oliveira, Bandeirinha. Tá. E eu era assessor dela. A Ana Paula, na época, ela saiu na revista Playboy, que deu um oba-oba. E a Ana Paula fazia muitos jogos, né? Jogos festas, assim. Eu participei daqueles jogos do João Dória, que ele fazia na Vila Belmiro. Tá. Todas essas coisas. Eu participei de todo esse meio aí. Fiquei muito tempo nesse meio. E conheci muita gente também. Conheci o pessoal Terence da Nike. Muita galera. O Juca Pacheco do São Paulo. Eu fazia muitos esses eventos assim e eu participava. Eu era o cara do assessor dela. E ela falava com o Ricardo Oliveira São Paulino, que ela sabia que ele era São Paulino. Ele mora aqui na Rua de Baixo, inclusive. É? Bem nosso amigo e tal. E eu fiquei até surpreso. Falei, cara, não é possível. Como você não é Santista, né, cara? Foi uma das minhas frustrações aqui no podcast. Mas que, cara, agora eu já tinha gostado de você. Agora você é o melhor entrevistado que eu vi até hoje. Verdade, cara. Obrigado. É Santista, né, cara? Todo Santista é forjado, cara. É forja. As coisas que eu mais escuto quando eu falo que eu sou Santista é, nossa, mas você é muito novo pra isso. As pessoas falam isso. Cara, né? são cada coisa assim. Eu fui pro Líbano em 2008, 2009. Eu fui pro Líbano, para Beirute. Primeira coisa que o cara me falou. Os caras, vou contar essa história pra vocês. Estava eu fui levar um cara, inclusive o cara amigo da Ana Paula na época, aí tinha que levar o cara pro Líbano para ele ser jogar basquete. Time Al Riyad, em Beirute. Levei o cara, tudo, chegamos lá em Beirute. Aí fiquei lá, aí fui ver minha passagem. Os caras me compraram uma passagem para 3 meses pra frente. Falei, porra, meu, vou foder, eu vou embora antes, meu. Vou lá no aeroporto, vou trocar isso aí que eu quero ir embora. Fiquei uns 20 dias lá e fui embora. Aí fiquei, cara, cheguei 6 horas no Beirute Airport. Cheguei lá, falei, cara, fiquei muito cedo, meu. O voo era meia-noite, acho que era uma coisa assim. Fiquei cedo demais. Aí comecei a olhar lá, ficar andando lá. E eu tava, na época, com uma barba assim, um boné do Real Madrid, mas uma cara de judeu, sabe? O cara chegou em mim e falou assim, você é de Israel? Eu falei, não. Você tá andando aqui, vai 2 horas aqui? Eu falei, não, cara, eu tô andando aqui, eu tô esperando o voo, tô trocar minha passagem. A gente tem que esperar abrir o check-in pra eu tentar trocar a passagem, porque tá errado. Ele me perguntou o seguinte,
Da onde você é? Falou, do Brasil. Falou, qual que é a seleção, qual o nome dos jogadores da seleção? Qual o time mais famoso do Brasil? Eu falei, Santos. Eles, tipo, meu, já sabiam, né? Eu respondi certo. Obrigado, aí pediu desculpa pra mim, me deram até dinheiro pra eu poder comprar. Cara, tipo assim, Santos é conhecido em qualquer lugar, cara. Olha aí, ó. Você entendeu, cara? Aí, faz esse corte aí, ó. Eu vi na Binance, eu tava acessando a Binance recentemente, que eu gosto de investir um pouco em criptomoeda. Tava na Binance lá, tava olhando lá o Santos. A moeda do Santos não tem a quantidade de holders que compraram a moeda do Santos aqui. Tudo de fora. A moeda do Santos é super valorizada. Entendeu? Ela é listada na Binance. É história, né, Alex? Não tem como. História, cara. Então, tipo, meu, é diferente esse tipo de situação. Então, E eu digo que para torcer pro Santos também tem que ter um processo seletivo. A gente tem que aceitar, tem que ter um consenso. Não é qualquer um que torce pro Santos. Não tem que ficar se matando, né? Os caras fazem, né? Alex. Se fosse outros caras, já tinha morrido. Não tava nem falando aqui. Porque caiu, a gente caiu, subiu e nem viu. Nem existiu o 2024. O futebol nem existiu no 2024. Pô. É só daqui pra frente agora. E, Alex, cara, gostei muito de te conhecer. Eu também gostei. Cara, tenho certeza que a gente vai fazer muita coisa junto aí. Vambora, pô. Vou achar muito ponto em comum aí. Você vai viver várias coisas legais aqui ainda no final. E pra gente finalizar, a gente sempre termina o seguinte. Você olha pra aquela câmera, essa câmera aqui, e você finge que hoje seria o seu último dia de vida e você teria que deixar uma mensagem para as pessoas que te escutam. Que mensagem você deixaria? Ame. Ame? Uau. Só. Diz muita coisa, né? Apesar de ser curto. Muito bem. Hoje, quero agradecer aqui, obviamente, aos nossos parceiros que proporcionam a gente gravar cada vez mais, que nos ajuda a levar esse conteúdo ainda mais para frente, que é a BMW Brasil, a Aero Motors, Grupo Aero Motors, que acredita que as pessoas podem transformar o seu potencial em potência. E também ao pessoal da Eleven Capital, para você aí que precisa se planejar financeiramente, cuidar das suas economias, fazer bons investimentos, dolarizar o seu patrimônio, o pessoal da Eleven Capital está aí pronto para te ajudar. Tá bom? Então, os links dessas empresas estarão aqui embaixo para você ter um atendimento exclusivo aí. E nós nos vemos nos próximos episódios. Tchau, tchau.